Então vamos falar sobre a campanha desse mês. Tá, Setembro Amarelo, que promove a prevenção do suicídio. Outros termos considerados tabus na sociedade devem ser discutidos para que a gente possa evitar omissão de informações. Um suicídio é registrado no mundo a cada 40 segundos, isso é um absurdo. Você entendeu a importância de entendimento sobre o tema? Então, para isso, nós vamos conversar com o psiquiatra Renato Mancini, que já é nosso parceiro, aí está ele, e com o voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Tino Pérez. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Está bom, querido? Como é que você vai? Tudo ótimo, prazer. E aí, Tino, prazer em te conhecer. Trabalho bacana que você faz. Conheço essa história. Bom, Renato, eu estou com um negócio aqui assustador. Aqui, os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Sim. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Bom, eu acho que, normalmente, uma pessoa que tenta colocar um fim à sua própria vida deve ter algum tipo de transtorno mental, não? A imensa maioria, quase totalidade, mais de 98% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno mental. Então agora, nessa campanha super importante do Setembro Amarelo, o primeiro importante passo que a gente precisa comunicar, né, é que a maioria, quase totalidade dos suicídios está associada a um transtorno mental, portanto, poderia ser tratado, poderia ser prevenido, né? Então, para as pessoas, é muito importante que cada vez mais as pessoas percam esse preconceito e mudem o seu jeito de pensar. As pessoas acham, Rony, que o cérebro é o único órgão do organismo que caprichosamente nunca adoece. Como que pode isso? Pois é. O pulmão adoece, o coração adoece, o fígado adoece e o cérebro nunca fica doente? É verdade. Você acha que essa coisa da prevenção é o caminho ideal para a gente reverter esse quadro? É muito importante, Tá. É essencial. Tino, você se tornou voluntário do CVV, segundo a minha ficha aqui, há 10 anos. Eu falei com você em off, esse trabalho é impecável, que é o trabalho do Centro de Valorização da Vida, né? E que, na verdade, é a prevenção do suicídio. As pessoas que te ligam, que você atende, estão, como diz o outro, na beirinha, né, do precipício. Conta seu trabalho. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar no seu Tino, programa. mas é meu, imagina. O trabalho do CVV, ele trabalha na linha de apoio emocional, né? As pessoas ligam se estão com alguma dificuldade, querem desabafar, né? Porque às vezes quando a gente desabafa e conta aqui às vezes o que está nos incomodando, eu posso até pensar um pouco melhor, né? Então, nós trabalhamos nessa linha de escutar as pessoas, né? E hoje o CVV é a nível nacional, né? Através do número 188. Então, se ligando no 188, você consegue falar 24 horas com um voluntário do CVV. Como é que você entrou nessa, Tino? Você que é um voluntariado, né? E você tem que ter a cabeça muito em paz, que vão te contar histórias pavorosas, né? O voluntário do CVV, ele recebe várias histórias, né? Várias situações. Eu entrei no CVV porque eu cheguei num momento da minha vida, eu achei que eu deveria doar um pouco mais de mim, né? E a vantagem do trabalho do CVV é que funciona 24 horas, então eu posso ser voluntário das 23 às 6 da manhã. Então, eu quando comecei como voluntário, eu comecei na madrugada, atendendo o pessoal na madrugada. Que é quando mais ligam, parece, né? Ele tem um pico aí de ligação das 19 até as 2 horas da manhã, até as 3 horas, né? Porque o pessoal começa a chegar em casa, o pessoal às vezes se separou recentemente, e, né, não tem com quem conversar, aquela questão dos filhos, né, fica com saudade dos filhos. Então, o trabalho do CVV é acolher essas pessoas, né, e conversar com elas, né, para saber como é que elas estão lidando com isso também, né? É uma conversa, você não doutrina ninguém. Não, o CVV ele não tem religião, não tem partido político. Tá. Todos podem ser voluntários do CVV. É só ser maior de 18 anos. Agora eu vou falar com o doutor Renato, que vamos falar da depressão, né? Porque uma depressão profunda seguramente pode levar ao suicídio, normalmente leva.
Quais são os sintomas de uma pessoa depressiva? Porque é muito difícil se diagnosticar, né? Quer dizer, só mesmo um médico esteja lidando com essa história para poder dizer, olha, você está com um problema, você está com um neurotransmissor que não está batendo fora do bumbo. Não é? A depressão, Rony, ela é uma doença que tem 1000 faces, né? E por isso ela é bastante traiçoeira. Então, é claro que nos casos em que a pessoa está muito, de uma hora para outra, né? Fica muito prostrada, sem energia, sem disposição, não consegue trabalhar, de repente começa a ficar muito angustiada e triste do nada e até fica emotiva, chora sem motivo, né? É fácil perceber, a própria pessoa percebe, quem está em volta percebe, né? Vou usar o caso até, por exemplo, do Boechat, né? Uma pessoa famosa Sim. que recentemente chegou a se afastar, né? Do trabalho e falou abertamente sobre o problema que ele teve. Padre né? Marcelo? Padre Marcelo, outra pessoa também que, inclusive é um bom exemplo porque foi uma pessoa que lutou muito tempo contra, relutou em se tratar e por isso teve um prejuízo muito grande, né? Serve de lição para as pessoas não ficarem esperando, buscarem logo ajuda. Agora, existem outros casos em que não é tão claro assim. E o que torna mais perigoso é que nos extremos de idade, nos jovens, adolescentes e nos idosos, nesses extremos de idade, o quadro da depressão ele é atípico. Então, no jovem, é muito comum que o jovem comece a ter uma queda da performance acadêmica, escolar, ele fica mais irritado, né, mais irascível em casa, fica mais briguento, se isola socialmente, mas não apresente claramente sintomas depressivos que a gente identifica com facilidade. No caso do idoso, também, né? Então, o idoso fica mais fechado em casa, se queixa menos, às vezes até fica um pouco confuso, a família fala, isso é da idade, né? E de repente o idoso comete suicídio. E isso choca a família toda. Por quê? Porque ele não estava expressando tristeza, não estava expressando sintomas depressivos clássicos, né? Então, principalmente nos extremos de idade, é muito importante a gente ficar atento. Se a pessoa está com um comportamento atípico, mudou o jeito dela, é importante a gente procurar entender por quê. Agora, que sinais a família, sei lá, os amigos devem estar sempre atentos? Eu costumo dizer para as famílias, principalmente dos jovens, que eles, né, ficam muito preocupados, que nada substitui você passar tempo com um jovem ou com uma criança, né? Que depressão em criança é raro, né? O pico de incidência é mais em jovem mesmo, né? Mas nada substitui você passar tempo com o jovem. Então, às vezes o pai ou a mãe quer um sinal mágico que vai dar a dica, né? Não existe esse sinal mágico. O recado é passe tempo com o seu filho, né? Divida intimidade com ele, faça coisas junto, tenha lazer junto. Se você conhece uma pessoa, tem intimidade com aquela pessoa, né? Isso a gente acontece no dia a dia, até com pessoas com quem a gente trabalha. Passa muito tempo no trabalho, a pessoa briga em casa, chega no trabalho e fala assim, você não está bem. O que aconteceu, não é verdade? Então, nada substitui você passar tempo com aquela pessoa, ter um bom relacionamento. Se ela não está bem, você vai olhar no olho dela e vai saber. Mas também tem uma coisa, né, Renato? O psiquiatra, ele também é olhado, de certa forma, por uma ótica de tabu. Sim. Não, vai no psiquiatra, você está maluco, é? Sim. Bom, eu tive transtorno de ansiedade e fui curado pela psiquiatria. Você sabe que transtorno de ansiedade vai tudo, inclusive depressão. Vem tudo junto. A minha era leve, mas tinha tudo. As pessoas precisam ter esse tipo de consciência que o psiquiatra não cuida de maluco, não. Ele cuida do cara que está bem e que não pode ficar maluco. O processo é inverso. Eu acho que é por aí. Talvez seja isso, né? Não sei. 1 em cada 5 pessoas vai ter um episódio de depressão ao longo da vida. É muito comum. Transtorno de ansiedade é quase isso.
Então é muito comum. E eu aprendi com vocês, psiquiatras, o tal do gatilho. Que tipo de gatilhos devem ser evitados? A gente sabe que os transtornos mentais de uma maneira geral, quadros depressivos inclusive, eles são mais comuns em situações da vida e em lugares em que há mais adversidades, né? Então é mais comum a gente desenvolver um quadro depressivo quando está perdeu emprego, alguém querido morreu, situações desse tipo. A gente sabe, por exemplo, que é mais comum um transtorno mental nos grandes centros urbanos, onde a vida é mais estressante, ou em lugares em que há situações de guerra ou de conflito, ou que a situação de vida é pior. Existe uma confusão muito grande das pessoas falarem assim, na Europa, onde há maior incidência de suicídio, que é porque lá a vida das pessoas não tem emoção nenhuma. Mas não é químico também isso? Isso é uma bobagem, porque lá a depressão, os transtornos mentais e o suicídio são notificados. Se você for olhar nos países subdesenvolvidos, não se notifica suicídio. É por isso que lá a incidência é maior. Claro, mas é bom que se diga que também isso é um processo químico. Sim, do cérebro. Claro, que nunca adoece. Isso, né? O cérebro parece que é aqueles... até a unha, até o cabelo fica doente, né? Mas o cérebro, eu não sei o que as pessoas acham. E é químico, eu consertei de forma medicamentosa esse meu problema. Sim, claro. Tem tratamento. Acho que se tem uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas que estão em casa, estão assistindo a gente, se a pessoa está mal, ou se ela conhece alguém que está mal, não perca tempo. Busque ajuda imediatamente, porque tem tratamento, vai se tratar, logo vai estar bem e tudo isso vai ficar para trás. Não perca tempo. Agora, Tino, o suicídio é, na verdade, a causa de morte mais, vamos dizer, facilmente evitável. Não sei se cabe isso entre todas as doenças, porque já falamos aqui que é uma doença. Ouvir uma pessoa, por exemplo, um suicida ou um pretenso suicida liga para você, será que pode ouvir uma pessoa, no caso, ouvir você, Tino, pode fazer toda a diferença num desfecho trágico, você acha? Você já salvou quantas pessoas dessa barbaridade? A gente não tem números para falar, né? Até porque a ligação ela é toda sigilosa, né? Sim. O que você fala com um voluntário do CVV fica lá dentro a gente chama da cabine, né? Então, isso só fica entre você e a pessoa, né? O importante é de falar, porque quando você fala, você se esvazia, ou você também começa a ver diferente a coisa. É importante você buscar ajuda médica, ajuda psicológica, né? Precisamos acabar com a psicofobia, né? Sim. Porque ninguém gosta de falar que vai no psicólogo, que vai no psiquiatra, né? Então as pessoas não gostam de falar sobre isso. E o Setembro Amarelo vem para isso mesmo, para que se fale da doença, né? Que se fale o que está acontecendo. Eu que sou um pouquinho mais usado, né? Você falava 40 anos atrás, você falava de câncer, você não podia falar na palavra câncer, né? Verdade, Aí em 1985 você falava de AIDS, não tinha. As pessoas começaram a procurar ajuda por quê? Começou a se falar, então a pessoa vai buscar ajuda, né? Não importa a ajuda que ela vai buscar, mas se ela saber que tem, né, que tem tratamento, que ela podendo falar com alguém, ela pode melhorar, então é importante, né? É importante a gente também estar junto, né? Claro. Na nossa casa, abrir o diálogo, às vezes não há o diálogo nem dentro de casa, né? O pai não tem diálogo com o filho. Olha, eu ouvi inclusive uma história que está na internet, que existe já campanha nas redes sociais de prevenção ao suicídio. É fato isso? Sim, já tem? Acho que o mais importante é a campanha do Setembro Amarelo e eu quero convidar as pessoas, não só nas redes sociais, no seu perfil de rede social, colocar a tag amarela, tá, mas pegar mesmo uma fitinha, né, como a gente está usando amarelo, aqui, colocar como Rony, colocar o lenço amarelo.
para ir no trabalho, para sair nos lugares. Para chamar atenção, como o Tino falou, porque ninguém falava de tanta coisa, como não querem falar agora disso. Chama atenção, porque se sair com a fitinha amarela, alguém vai perguntar, o que é essa fitinha aí? E aí você fala, você não sabe da campanha do Setembro Amarelo? Vai ajudar a salvar vidas. Legal. Olha, só para falar com você é o seguinte, o Centro de Valorização da Vida realiza esse apoio emocional e de prevenção do suicídio, como o Tino está aqui, faz isso direto, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e que precisam conversar. Como ele falou, sob total sigilo, por telefone, por e-mail e um chat de 24 horas todos os dias. É só você discar 188 ou acessar www.cw.org.br. cvv.org.br, cvv.org.br, né? Então, o que eu li errado, é www.cvv.org.br. E o psiquiatra Renato Mancini e ao voluntário da CVV, o Tino Pérez, nosso muitíssimo obrigado por terem vindo. Você está sempre aqui, já é sócio, né? Agora o Tino vai ficar também. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Rodrigo. Obrigado eu.